Às vezes, eu fico pensando se Deus não poderia ter criado o mundo de uma forma diferente. Porque nós vemos pessoas aí discutindo sobre evolução e criação, mas se houvesse uma testemunha ocular da criação, muita coisa estaria resolvida. Não teria esse debate infindo sobre evolução e criação. E Deus poderia muito bem ter criado Adão primeiro e depois ter permitido que ele contemplasse as demais obras de suas mãos. Por que Deus não fez assim? Adão poderia ter visto Deus criar as árvores, os animais, fazer a separação, fazer o sol, as estrelas, ter criado tudo isso. Os animais, de repente, aparecendo diante de Adão, ele vendo toda aquela maravilha, simplesmente surgindo do nada, pelo poder da palavra de Deus. Teria sido muito impactante para Adão. E tão convincente essa história que, mesmo depois da queda, ele contaria para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E nós hoje poderíamos, sem nenhuma dúvida, dizer que Deus criou todas as coisas porque houve uma testemunha ocular. É só que Deus não fez assim. Quando Adão abriu os olhos pela primeira vez, Deus disse: Adão, eu sou Deus e você é Adão. Eu sou o Criador e você é a criatura. Olha, eu criei todas essas coisas aqui para você. Você acredita em mim, Adão? Acredito, Senhor. Você vai confiar em mim? Lógico. A única coisa que Deus criou depois de Adão, o único ser, foi Eva, mas Adão estava dormindo. Quando ele acordou, ele pode ter sentido uma marquinha aqui do seu lado, quem sabe? E Deus disse: olha, essa aqui vai ser a sua mulher. Adão estava muito feliz com tudo aquilo que Deus estava colocando diante dele. E ele via tantos detalhes, tanta beleza, e Deus dizendo: Adão, olha, eu criei isso para você. Olha, curta isso, não é legal? Olha, experimente esse fruto, olha, experimente aquele ali. Tudo é para você. Você vai confiar em mim, Adão? Lógico, Senhor. Lógico que eu vou confiar. Sabe, eu acho que uma razão porque Deus, ele criou Adão depois de todas as coisas, sabe, Adão teve que aceitar pela fé que tudo tinha sido criado por Deus, porque a fé, a confiança é a base de qualquer relacionamento. Não existe nenhum relacionamento sem fé, sem confiança. E Deus deu mais algumas instruções e falou o seguinte: olha, vocês podem comer de todas as frutas, de todas as árvores do jardim. Mas tem uma árvore da ciência do bem e do mal, essa você não vai comer. Mas por que, Senhor? Olha, o dia que você comer, você vai morrer. O dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Aí um dia, sabe, no começo as coisas sempre vão bem, né? Mas um dia Eva estava caminhando pelo jardim, e ela passou perto ali daquela árvore, e estava escrito no pé da árvore: Cacau Show. E ela escutou um barulho mais ou menos assim. Mas que delícia! Oi, gatinha. Alguém já falou que você é tão bonita assim? Olha, nossa, esse chocolate está muito bom, sabia? Eu acho que você devia dar uma mordidinha. Só uma. O quê? Deus falou que você ia morrer? Lógico que não. Você já viu o defunto comer? Não, eu estou comendo e não morri. E outra, tem mais aqui. Opa, tem muito mais. Você já viu, por um acaso, serpente falar? Serpente não fala. É que esse fruto aqui é mágico. Sabe, ele é muito especial.
Na realidade, você não pode nem imaginar o que ele pode fazer com você. Para mim, me fez muito bem. Eu não morri, estou falando. Sabe, na realidade, Deus, Ele não quer que você conheça algumas coisas. Deus não quer que você seja como Ele. Entendeu? Sabe, no fundo, Deus está sendo egoísta, mas aqui comigo é diferente. Você pode comer e você vai gostar. Dá uma mordidinha. Não é bom? Delícia, não é? Então vai lá, leva para o seu marido também, que ele vai gostar, tá bom? O que estava em jogo? Era para o marido, viu? O que estava em jogo ali no Éden, gente, era muito mais do que comer ou não do fruto. Deus não é mesquinho. Deus é generoso demais. Na realidade, o que estava em jogo ali é: eu confio ou não na palavra de Deus. Era isso que estava em jogo. Confiar ou não em Deus. E parecia uma coisa tão inocente, tão pequena, tão ilógico. Poxa, eu posso comer de tudo menos desse. Mas foi exatamente por falta de confiança em Deus que o pecado entrou no mundo. E toda a desgraça, a morte, enfermidades, sabe, exploração de crianças, guerras, catástrofes. Tanta gente sofrendo nesse mundo, porque lá no início os nossos pais não confiaram em Deus o suficiente para acreditar que aquilo que Ele diz é a verdade. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Se você depois quiser experimentar o fruto proibido, só fala com o professor Afonso ali que a caixa é dele, tá? Hebreus, capítulo 11. E no versículo 6, nós lemos o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé, sem confiança, não tem como termos um relacionamento com Deus ou com qualquer pessoa. A confiança é a base do relacionamento. A coisa mais triste quando você observa num casamento que se destruiu é quando alguma coisa aconteceu em que um dos cônjuges decepcionou o outro na questão da confiança. Sabe, quando você perde a confiança, ou quando você é ferido, quando você confiou na pessoa e foi traído, foi desleal, sabe, isso causa uma dor muito grande. Normalmente os relacionamentos se rompem porque houve uma quebra de confiança. E foi exatamente isso que aconteceu ali no Éden. E Deus teve agora que expulsar os nossos pais. É só que eles fora do jardim, mesmo assim, Deus foi tão misericordioso que Ele não permitiu que o homem ficasse ali vagando e simplesmente absorvendo as consequências da sua própria decisão. Aí Deus chegou bem próximo deles novamente. E disse o seguinte: olha, eu vou dar uma nova chance para vocês. Eu vou dar uma nova chance. Vocês querem viver? Então vocês vão ter que confiar em mim. E Deus então prometeu que um dia o Cordeiro de Deus viria para exatamente destruir aquilo que o pecado, aquilo que a serpente, aquilo que Satanás havia trazido no mundo. E que eles então estariam fazendo aquele sacrifício dos cordeirinhos, até que aquele dia principal chegasse, o dia mais importante na história da humanidade. Quando Cristo fosse levantado, ali então o poder daquela serpente, o poder do mal seria rompido. E o homem então poderia viver livre do pecado pela fé em Cristo Jesus. Então, antes da cruz, quando o cordeirinho era sacrificado, as pessoas olhavam lá para frente, para o dia que o Cordeiro de Deus viria. Como hoje nós olhamos para o passado, para aquilo que o Cordeiro de Deus já realizou em nosso lugar. Mas, sabe,
eu gostaria que você tivesse pelo menos uma razão porque você deve confiar em Deus. E eu vou dar essa razão para você. Você deve confiar em Deus porque você tem controle sobre suas decisões, mas não de suas consequências. Eu vou repetir, você tem controle sobre suas decisões, mas não sobre suas consequências. Você pode decidir ingerir 1 litro de álcool. Você pode, você está no seu poder, no seu controle, se drogar ou não. Está no seu controle fazer sexo ou não antes do casamento. Mas uma vez que essas coisas acontecem, isso já não está mais no seu controle. Eu queria trazer para vocês hoje a história de um rapaz que vai ficar mais para frente, que não deu certo ele estar aqui, para que você pudesse perceber aquilo que aconteceu na vida dele. Mas todos nós carregamos em nossa vida as marcas das consequências dos nossos atos. Você pode decidir no meio da noite ingerir uma pizza gigante sozinho com 2 litros de coca. Isso está no seu controle. Mas uma vez que você ingeriu, já não está mais no seu controle. Está no seu controle decidir comer toda essa caixa de chocolate. Mas uma vez que esse produto está dentro do seu corpo, já não está mais no seu controle. Sabe, às vezes o diabo pinta com cores e sons aquilo que mata e destrói você. E você acaba achando que aquela conversa dele, que a hora que você quiser você para. Tem tanta gente que faz isso, faz aquilo e não acontece nada. É impossível, milhões de pessoas que usam todos esses produtos e não morrem. Você está dizendo que eu vou morrer? Que eu vou ser infeliz? Que eu vou perder parte da minha juventude? Vou estragar a minha mente, meu corpo? Não pode ser. Não acreditaria tanta gente assim errada. Sabe, um dia um garoto de 19 para 20 anos, ele estava num bar lá em São Caetano do Sul. E ali ele tomando uma, tomando outra, tomando todas. E no meio daquele som, no meio daquela música, ele achava que estava se divertindo, que a festa estava o máximo. E o meu irmão estava trabalhando naquele dia com o seu colega. Ele estava numa Kombi. E a história do meu irmão e a história desse garoto, infelizmente, elas se cruzaram. Aquele garoto, ele saiu ali do bar, entrou no seu carro, e ele saiu numa velocidade acima do permitido ali para aquela avenida. O meu irmão estava lá naquela avenida, mas lá na frente, esperando o sinal abrir para ele atravessar a avenida. Ele estava numa rua intermediária. E quando o sinal ficou verde para ele, já eram duas faixas nessa pista, mas 2 faixas na outra. Numa das faixas já tinha um carro parado. E ele lentamente começou a atravessar aquela grande avenida. No momento que ele estava atravessando, aquele garoto, que inclusive na época era filho do prefeito da cidade, ele vinha vindo com o seu carrão, e a hora que ele viu, ele confessou isso, ele viu a luz que estava verde ficar amarela e ficar vermelha. Ele viu isso. Mas até que o seu pé foi tocar no freio, até que o seu cérebro foi acionar um músculo da sua perna para ele tomar uma decisão de parar o carro, quando ele pensou em fazer isso, ele já estava batendo com toda a força na porta da Kombi que meu irmão estava dirigindo. O meu irmão e um amigo dele foram jogados com tamanha força que a porta do lado direito foi arrancada. E os 2 caíram na calçada. Vieram a ambulância, a polícia, o outro amigo morreu na hora. E eles olharam para o meu irmão, acharam que ele já estava morto também, colocaram um jornal em cima dele. Mas depois alguém ouviu ele gemendo, aí viram que ele estava vivo e foi levado para o hospital não muito longe dali. Bom, conclusão, naquela noite meu irmão faleceu.
E quando eu estava comportando lá no Maranhão e eu voltei, eu já tinha passado o funeral, tudo, porque eles não conseguiram entrar em contato comigo. Quando eu fui na casa da minha cunhada, o meu sobrinho de 8 anos estava escondido atrás da porta. Ele não queria olhar para ninguém da família do pai, porque a lembrança de quem era o pai machucava ele muito. Numa questão de segundos, uma família foi destruída, porque alguém que teve controle das suas ações, mas não de suas consequências, destruiu a família do meu irmão. Até hoje, em reuniões de família, esse filho dele, o filho mais velho, ele fica um pouco com a gente e, de repente, ele some, ele desaparece. Depois de todos esses anos, ele agora já é casado, é pai de 2 filhos, mas, mesmo assim, ele sente uma dor profunda da perda do seu pai. E nós, obviamente, do nosso irmão. Isso aconteceu comigo, mas acontece todos os dias com milhões de pessoas ao redor do mundo. Alguém que acha que tem controle de suas ações, mas não de suas consequências. Sabe, não espere até que o mundo, com seus prazeres falsos, destrua o melhor da sua vida. Porque isso realmente destrói. Vai destruir seu cérebro, vai destruir seu coração, vai destruir sua vontade de viver, os seus sonhos. Não espere até que você esteja tão detonado, tão destruído, quando você não tiver mais nada para oferecer a Deus, a não ser os farrapos daquilo que sobrou. Enquanto você tem o melhor ainda nas suas mãos, no seu controle, entregue esse melhor para Jesus. Entregue esse melhor para Deus. Porque você tem controle de todas as suas ações, mas não de suas consequências. Sabe, Deus, Ele quer ser o seu Deus. Simplesmente isso. Sabe, Deus, eu imagino, tem muitas coisas para fazer na condução do universo, mas nada ocupa mais o coração de Deus, nada ocupa mais o tempo de Deus do que a conquista do seu coração. Deus, Ele está constantemente buscando te conquistar. Constantemente dizendo, ó, esse é o caminho, andai por ele todos os dias. Essa é a maior ocupação de Deus. Ele simplesmente está dizendo, deixa que eu seja o teu Deus, confie em mim. Sabe, e o mais eu vou fazer na sua vida. Busque, em primeiro lugar, o meu reino. Eu garanto que todas as coisas vão ser acrescentadas. Os seus sonhos serão alcançados, mas de uma forma muito maior do que você imagina. Sabe, ali no Éden, como hoje, como nessa noite, como agora, o que está em jogo é exatamente isso. Eu confio ou não na palavra de Deus. E no mundo materialista que nós estamos vivendo, quanto mais perto nós estamos do fim deste mundo, quanto mais perto estamos da volta de Cristo, parece mais ilógico acreditar nesse livro. Com regras tão pequenas, você pode pensar. Mas eu tenho que fazer assim? Por quê? Porque Deus sabe o fim de todas as coisas. É por isso. E eu prometo para você, se você conhecesse o que Deus conhece, se você soubesse a consequência de cada decisão sua, de cada ato, como Deus sabe, a sua escolha seria exatamente a escolha de Deus. Exatamente a escolha de Deus. Eu não sou profeta, mas eu vou ousar aqui fazer uma profecia. Eu garanto para você que um dia na sua vida você vai olhar para trás e vai falar o seguinte: Deus tinha razão. É só que você pode fazer isso em forma de louvor, de gratidão, feliz da vida porque você escolheu confiar em Deus e agora você está percebendo na sua maturidade espiritual que foi a melhor decisão da sua vida. Ou então você vai estar chorando, sentado na beira do seu caminho, com tudo falido ao seu redor, com seus sonhos partidos, com metade da sua vida estragada. Você vai estar olhando com remorso, mas eu garanto que um dia você vai reconhecer que Deus estava certo, que vale a pena confiar nele.
Na realidade, a Bíblia diz que um dia todo o universo, todos os seres criados, todas as pessoas que já viveram neste mundo, inclusive o diabo e os seus anjos, eles vão se dobrar diante de Deus e vão reconhecer que Deus é amor. Vão reconhecer que Deus é justo, que Deus é sábio. Qual vai ser a sua decisão? Você vai deixar umas coisas pequenas destruírem sua vida? Você vai deixar que o diabo minta para você e te engane e faça que você, escolha o lado exatamente que Deus está dizendo? Não escolha. O diabo é seu inimigo, seu pior inimigo. Ele é real, ele existe. E ele quer acabar com a sua vida. É só que ele mente, ele disfarça, ele engana. Agora Deus é seu amigo de verdade. Quando você estiver em dúvida, olhe para a cruz e você vai ver que esse amigo é digno da sua confiança. Então, se ele está dizendo, olha, não beba isso, pode apostar que ele sabe o que está dizendo. Não coma aquilo, não use essa droga, espere até o casamento para você se relacionar sexualmente. Pode apostar que Deus, Ele é bom demais para negar qualquer bênção, qualquer prazer, porque Ele que é o Criador do prazer, da alegria, da felicidade. Ele que criou você com sentimentos que ardem no seu coração. São sentimentos legítimos, autênticos. Mas o diabo sabe disso, ele quer explorar de tal forma para que você sacie esses seus desejos lícitos de forma ilícita. O problema não são os seus desejos, é como você vai satisfazê-los. Então, por favor, confie em Jesus, confie nesse amigo. Um dia você vai dar razão para ele. Mas se você já fez alguma coisa errada, se você, ou mesmo daqui, não sei, anos à frente, mesmo que você estiver quebrado, arrebentado na beira do caminho, Deus ainda vai buscar você, ainda vai dar uma chance para você. Só tem coisas que a gente perde que não recupera nunca mais. Eu conheci um amigo muito querido que bebia demais. E ele perdeu sua esposa, seus 2 filhos que não aguentaram aquela vida e saíram do Brasil, foram embora. E eles foram lá para um outro país. Lá aquela senhora, aquela mãe conheceu um outro homem, se casaram, formaram uma outra família. E depois de muitos anos eles resolveram voltar para o Brasil. É só que no tempo que essa família estava fora do Brasil, aquele homem que era um ébrio, que era uma pessoa que não tinha entendido que confiar em Deus vale a pena, ele se converteu, ele abandonou a bebida, Deus o perdoou, Deus o abraçou, ele se tornou uma pessoa digna, uma pessoa amorosa, querida. Mas o pranto dele é que agora que a família estava de volta para o Brasil, ele não podia mais, não era mais a sua família, não era mais a sua mulher. Ele mal podia ver os seus filhos. Perdoado com certeza, regenerado com toda certeza, um seguidor fiel de Deus. É só que pagando um preço muito amargo por suas decisões. Você tem o controle das suas decisões, mas não de suas consequências. Nessa última música que você vai ouvir agora, você vai ouvir Deus dizendo, clamando, pedindo, insistindo: puxa, deixa que eu seja seu Deus. Deixa que eu seja seu Deus. Não saia aqui dessa noite, sem lá no seu coração, você entregar, você autorizar Deus a ser o Senhor da sua vida. Você permitir que Ele seja o seu Rei, que Ele controle todas as suas ações, pois Ele vai controlar de tal jeito que você vai fazer exatamente aquilo que você faria se você conhecesse Deus. Ele não vai enganar você, Ele não vai ter nenhum prazer de você, a não ser aquele que vai destruir a sua felicidade aqui neste mundo e a sua felicidade eterna. Então deixe que Deus seja o seu Deus.
Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar. Frustrado como eu, insiste em orar aos céus, com sentimento de erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Amém. Curve sua fronte, feche seus olhos. Esse é o momento que você pode, no silêncio do seu coração, conversar com Deus. Você não gostaria nessa noite de dizer: Senhor, cuida da minha vida? Eu te permito que sejas o meu Deus. Você não quer dar esse voto de confiança em Deus? Esse Deus que tem demonstrado de tantas formas e diferentes maneiras como Ele te ama. Então, se você quer que realmente Ele seja o seu Deus, levante a sua mão. Você não precisa levantar porque eu estou pedindo, todos os olhos estão fechados. Mas gostaria que você fizesse essa demonstração, levantar a sua mão diante de Deus. E, ó Deus, eu te peço que olhes para essas mãos levantadas. São jovens que estão tentando, ó Deus, se encontrar na vida. São pessoas também de mais idade que, algumas trazendo grande gratidão no seu coração, outras, quem sabe, algum remorso. Mas de qualquer forma, ó Deus, eu te peço que segure bem essas mãos, aperte bem, ó Deus.
para que, ligadas à tua mão, todas as pessoas aqui presentes, ó Deus, possamos vencer, confiando no sangue do Cordeiro. Nós queremos, ó Deus, dar esse voto de confiança. Nós queremos, ó Pai, dizer que acreditamos na tua palavra, por mais que o mundo nos chame de loucos, por mais que o mundo pense que somos pessoas ignorantes, mesmo assim, ó Deus, nós sabemos quem somos e sabemos quem Tu és. Tu és o nosso Pai e nós somos Teus filhos e Tu nos amas como ninguém. Então, ó Deus, tome conta da nossa vida, pois nós a dedicamos em Tuas mãos, em confiança, em nome de Jesus. Amém.